Mais uma questão sobre DHCP. Um computador que tem conectado nele uma impressora compartilhada com a rede pode ser adequadamente configurado em um servidor DHCP, como se fosse um equipamento com um endereço fixo. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Está perguntando se uma impressora ela pode ser configurada no servidor DHCP, mas usando um IP fixo. Por quê? Porque para as pessoas acessarem essa impressora aqui, se ela ficar toda hora mudando de endereço IP, não vai ser muito legal. As pessoas vão ter dificuldade em conseguir aí fazer o compartilhamento dessa impressora. Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui? Usar aí a alocação estática, ou seja, a gente pode fazer aqui o modo manual do DHCP, fazendo uma alocação estática da rede, do endereço. Tá? Ou seja, então você aí fala para o servidor DHCP que aquele MAC, aquele endereço MAC da impressora, sempre terá o mesmo endereço IP. Tá bom? Dito isso, não ficam dúvidas que a questão está correta. Ok? Próxima questão. 10ª questão, pessoal. Vamos lá de novo. DHCP. Vocês viram aí que o DHCP está caindo com uma incidência bastante forte. Tá bom? Então, atenção nele. O DHCP tem por função configurar a rede de modo a permitir que os computadores ligados recebam suas configurações automaticamente, a partir de um servidor central. O DHCP envia um pacote automaticamente, o DHCP envia um pacote broadcast, pessoal, endereçado ao IP 0.0.0.0, transmitido pelo switch para os computadores da rede, sendo a resposta endereçada ao IP 255.255.255.255. Tá? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que o DHCP vai ter uma mensagem aí, por exemplo, um respectivo indivíduo vai mandar um pacote de broadcast, que é o DHCP Discover, que nós já vimos anteriormente, endereçado ao IP 0.0.0.0. Ele vai enviar um endereço de broadcast, pessoal? Vai enviar para toda a rede, que é o 255.255.255, que está justamente aí, na questão. Tá? Então, quando uma máquina inicializa, por exemplo, o computador, você inicializa uma máquina sem IP, o IP daquela máquina, naquele momento, quando você não tem aquele IP, é 0.0.0.0. Tá? Esse aqui é o IP inicial da origem. Então, neste momento que eu não tenho um endereço IP ainda, eu tenho 0.0.0.0, depois disso, que você aí, contacta o servidor DHCP via broadcast com 255.255.255.255, é que você vai ter um novo endereçamento. Em outras palavras, pessoal, a questão está errada porque ele inverteu os IPs. Se você trocar o IP, vou botar aqui o endereço de broadcast 255.255.255.255, transmitido pelo switch, sendo a resposta endereçada para aquele computador que você aí quer que a configuração seja aí recebida, que é o 0.0.0.0. Ok? Ele inverteu o endereço IP, por isso que a questão está errada. Mais uma questão. O administrador de rede reclamou de uma eventual ocorrência de conflitos de endereçamento IP entre computadores de rede. Nessa situação, o analista deve orientá-lo no sentido de que, em uma rede com mais de um servidor DHCP, os escopos dos servidores, ou seja, o que é escopo, pessoal? É o range de endereços que aquele servidor DHCP participa. De repente, esse servidor aqui ele pode ter o range de endereço 92.168.0.1 até 92.168.0.254. Aí você tem outro endereço aqui, você tem outro range de endereços de outro servidor DHCP, que de repente é isso aqui, 92.168.0.1.
168.0.1 e vai até ponto 0, por exemplo, 31. Tá? Isso é possível. Ou seja, ele está parcialmente sobrepondo com o outro servidor da HCP. Tá? Então, o analista aí deve orientar no sentido que a rede com mais de um servidor da HCP, os escopos dos servidores podem se sobrepor, como no nosso caso aqui. E que, se for esse o caso, pode acontecer situações no quais os servidores alocam endereços IP a partir de um mesmo conjunto de endereços. Sim, pode acontecer. Em decorrência disso, diversos clientes podem receber o mesmo endereço. Então vai haver o quê? Um conflito. Tá ok? Realmente vai haver um conflito. Até o próprio sistema operacional aí, né, ele detecta esse conflito, mas ele não vai resolver o mesmo. Tá? Apenas vai detectar. Se não houver, continuando aqui, né? Se não houver um mecanismo que detecte os conflitos. Tá? Então, na verdade, ele foi bem lúdico aqui, informando que você, em cada servidor da HCP, tem que ter um range diferente do outro para que você não tenha aí nenhum tipo de inconsistência naquela respectiva rede. A rede não vai parar de funcionar, mas aqueles equipamentos que têm conflito de endereço podem aí sofrer algum tipo de problema. Dito isso, a questão está correta, apesar dessa última parte aqui, se não houver um mecanismo que detecte conflitos, né, não está muito precisa. Né? Você até tem um mecanismo do sistema operacional, mas aí vai detectar e não vai resolver o problema. Tá ok? Então vou parar aqui o vídeo um instante, para nós continuarmos logo a seguir.